Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal Mãe de Alérgica e também família Laura Gabriele, porque sim, aqui eu vou compartilhar com vocês todas as nossas aventuras, desafios e como é que eu faço para poder me virar com uma filha que tem restrições alimentares. Se você acabou de chegar, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, tá bom? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história, para vocês entenderem os meus desafios e toda a minha dificuldade em lidar com alergia alimentar. Meu nome é Jéssica, tenho 31 anos, sou mãe de uma bebezinha linda de 2 aninhos que foi diagnosticada com múltiplas alergias alimentares e também a traços. Ela é alérgica a ovo, glúten, leite, banana e peixe. Tudo isso. E eu caí no meio desse mundão e vou explicar para vocês o nível da minha dificuldade em poder estar lidando com tudo isso. Vou gravar um vídeo posteriormente explicando como foi que eu descobri todas essas alergias, como eu estou tratando e sim, já tive evolução de 2 alergias delas, já melhorou, peixe e leite. E eu vou compartilhar com vocês o que foi que eu fiz, que fez com que houve essa melhora, tá bom? Então vamos lá. Para vocês entenderem a minha dificuldade tanto na cozinha quanto em lidar com o diagnóstico, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque que para mim a questão do lar eu caí assim de paraquedas, eu casei sem saber fazer muita coisa, porque quando eu era criança eu sou a segunda filha de 5 irmãos, né? Eu quando eu era criança ali eu tinha muitos problemas respiratórios, desconfio eu que talvez eu tenha tido ali uma certa dificuldade com leite, e que eu talvez tenha e que talvez eu seja a PLV também, porque depois, quando você tem um filho, que você começa a pesquisar sobre os sintomas, né, você se identifica com alguma coisa. Eu sempre tive dificuldade com o leite, não gostava muito de leite, nunca gostei quando era criança. Depois que eu tive a minha filha, gente, eu não consigo nem olhar para o leite, eu peguei assim, é até pecado falar, né, mas peguei nojo de leite muito grande, o cheiro me incomoda, isso depois que eu tive ela. E quando eu era criança eu tinha muita crise respiratória, eu vivia internada desde sempre. Minha mãe fala que eu tive dificuldade para mamar, que com 3 meses já não mamava mais, que eu vivia à base de chá e que eu vivia tendo problemas respiratórios de repetição. Eu morava em São Paulo, a gente foi embora para a Bahia e lá na Bahia foi onde eu tive uma melhora. Não sei se por conta do clima, né? Porque lá é bem mais fresco e arejado do que em São Paulo. E mais quente também, né? Eu morava numa cidade que tinha o Rio São Francisco, então eu não tinha muitas crises. Mas como as idas ao hospital eram muito frequentes, os médicos davam muitas recomendações de não ficar perto de poeira, produtos de limpeza também atacavam a minha alergia, me dava falta de ar. Então, por conta desse contexto, os meus pais decidiram, então, me tirar do serviço doméstico de casa. Eu não fazia serviço doméstico em casa. Meu pai, ele era um empreendedor, né? Ele tinha a loja dele, ele tinha uma sorveteria, que depois virou mercearia e padaria, tudo junto. Então, vira e mexe, ele contratava uma pessoa para poder cuidar da nossa casa. Porque minha mãe ajudava ele ali na venda, né, que ele tinha. Então, não tinha como ela dar muita assistência para o lar, então sempre tinha uma pessoa ali que cuidava da nossa casa para os meus pais poderem trabalhar. Então, nisso, gente, eu cresci sem saber muito de serviço doméstico. Quando a gente não tinha, que teve momentos que nós passamos alguns apertos, não tinha como pagar alguém, a minha função era colocar minhas irmãs para fazer, né? Eu fazia uma coisa ou outra, mas como eu vivia mesmo, gente, tendo crise respiratória, e o médico falava, ai, não deixa essa menina com poeira, ai, não deixa essa menina com pé de produto de limpeza. Então, para evitar a dor de cabeça, os meus pais decidiram me poupar disso. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai faleceu. E antes do meu pai falecer, minha mãe
começou a ter algumas crises convulsivas também. E quando ele faleceu, ele tinha algumas dívidas com os fornecedores dos produtos dele e a gente faliu. Então nós fomos embora lá do interior da Bahia, por isso que eu tenho esse sotaque, cresci lá, fui para lá com 5 anos de idade. E voltamos para o interior de São Paulo, onde está a família da minha mãe. Sem nada, só com roupa, gente, umas panelas velhas que sobrou, porque o pessoal que meu pai devia pegou tudo da gente. Uma viúva com 5 filhos, tomaram, gente, tudo da gente. O único, assim, que ajudou a minha mãe naquele momento era um moço, que eu não lembro o nome dele. Ele fornecia iogurte para o meu pai, ele passava nas outras cidades, e ele deixava para passar na nossa cidade por último, e tudo aquilo que sobrava, que as outras lojas não pegavam, porque eram uns fardos de iogurte, assim, se tinha um estourado no meio, eles não pegavam. Então esses ele deixava lá conosco, para minha mãe poder vender, para poder nos manter e até mesmo para a gente, né, não ficar com fome. O restante não, o restante tomou tudo que era nosso para poder quitar as dívidas que meu pai tinha. Então eu vim embora para o interior de São Paulo e quando eu cheguei aqui com 14 anos, isso aconteceu, eu tinha 14 anos, eu vim para cá com 15 na verdade, porque eu fiquei morando de favor durante um tempo e depois vim para o interior de São Paulo com 15 anos. Diante daquela situação, eu falei, não, vou trabalhar. Fiquei com medo da minha mãe trabalhar, porque ela estava tendo muita convulsão. Falei, não, mãe, pode deixar que eu trabalho. Então, a minha vida daí pra frente foi dos meus 15 até meus 28, 29 anos. Sempre foi trabalhar e estudar. Então, nunca, assim, me dediquei ao lar, nunca fui do lar. De vez em quando eu cozinhava alguma coisa, que eu gosto de, gente, de cozinhar. Eu só não sei, mas eu gosto de cozinhar. E com 29 anos, 28, 29 anos, eu casei. Casei crua, gente, fui virar. Na verdade, eu não tinha intenção de virar do lar, né? Mulher do lar, porque eu não sei, não sabia, né? Tanto que eu cheguei em casa. Quando eu olhei assim pra minha casa linda, maravilhosa, eu falei, caramba, e agora? Como que eu cuido disso daqui, né? E engravidei. E fui, assim, agraciada com esse diagnóstico de múltiplas alergias alimentares da minha filha, que foi, assim, confuso. Até hoje eu tô aprendendo a lidar com isso, principalmente na parte da cozinha. Porque, sim, gente, ela reage a traços, é uma alergia um pouco, assim, mais forte. Se tiver no ambiente, coisas que ela tem alergia, principalmente o glúten, ela não pode comer. Então, geralmente, ela não pode comer fora de casa. Tudo sou eu que tenho que preparar. E sim, eu sofro um pouco porque eu sabia cozinhar o básico, arroz, feijão, uma mistura. O prato mais diferente que eu sabia fazer quando eu me casei era macarrão na pressão. Eu amava fazer isso e era a coisa mais diferente que eu sabia. Então, bolo, gente, torta. Agora eu tô gravando esse vídeo perto do Natal, já tô assim, louca pra poder fazer um panetone pra ela. Não sabia. Bolo eu fiz 2 vezes na minha vida, com massa pronta, e mesmo assim deu errado. E então esse, gente, é o meu contexto. É assim que eu me encontro e foi assim que eu me encontrei diante desse cenário. Mas Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, então estamos aqui. Por um lado, eu estou amando estudar sobre as alergias da minha filha, estudando sobre ela, eu entendo muito sobre mim, né? Eu descobri muitas coisas que eu sentia e que provavelmente é de alguma intolerância que eu tenho, suspeito que eu tenha alguma intolerância alimentar. Então, estudando sobre ela, para poder entender o que está acontecendo com ela, eu melhorei muito a minha qualidade de vida, consequentemente, também. Então está sendo um grande aprendizado. Eu falo que a minha filha veio para trazer cura para minha vida e quem sabe cura para muitas vidas aí também. Então, gente, é isso. Esse é o meu contexto, é a minha história de vida. Se você se identifica comigo, não sei, né, quais são os seus motivos para não saber muito lidar com a casa. Apesar a mulher de hoje em dia a gente está muito mais focado em trabalho e estudo, assim como eu era, então às vezes a gente cai de paraquedas no lar. Eu tentei ser do lar durante um tempo,
mas não foi assim estressante, extremamente estressante para mim, porque eu estava acostumada a trabalhar, né, gente? Houve um momento em que eu não podia trabalhar por conta da minha filha, ela não se adaptava na creche, eu não tinha com quem deixar, não conseguia um serviço de meio período, então eu tive que ficar mais ou menos um ano em casa. Sofri, mas agora eu tô trabalhando, tô dando tudo certo e eu vou contar tudo isso pra vocês, tá bom? Então se você não quer perder nenhum vídeo e saber como foi o meu desenrolar, tudo isso, tudo que eu aprendi durante esses 2 anos, faz 1 ano e meio que eu descobri esse diagnóstico dela, não perca, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho que toda vez que tiver um vídeo novo vai aparecer a notificação aí pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!